Boa noite a todos. É um grande prazer para mim poder revê-los. Tive dois fins de semana, 2 domingos ausente por conta de viagem, mas sempre uma alegria para mim poder estar no meio de vocês. E uma alegria maior ainda quando nós temos a responsabilidade de aqui trazer mensagem da parte do nosso Senhor Deus. Estou vendo que tem bastante pessoas nos visitando, minha mãe entre eles, por conta dele. Sou muito grato pela presença dela aqui conosco. Eu gostaria de dar um pouco de contexto então para vocês. Nós estamos estudando esses cultos à noite durante esse ano, desde o início do ano, nós estamos estudando o Salmo de número 119. Existem algumas curiosidades com esse salmo, né? Para aqueles que já conhecem um pouco, sabem que é o maior salmo que existe, o maior capítulo que existe na Bíblia. Ele contempla 176 versículos. E o interessante é que a forma com que esse salmo foi feito, o modo com que a poesia, com que essas coisas diferem do nosso idioma português, da nossa cultura brasileira, daquilo que ele foi originalmente escrito. A cada 8 versículos deste salmo, ele é um acróstico. Cada um dos versículos vai começar com uma letra do alfabeto. Nós perdemos essa percepção, né, porque não há uma correspondência entre as letras do alfabeto que nós usamos com a letra do alfabeto hebraico, o qual ele foi escrito originalmente. Se os irmãos se lembrarem, puxarem na memória, o Rafael, que é um grande especialista em hebraico, ele já nos falou alguma coisa nesse sentido. Então, cada um desses trechos de 8 versículos faz parte desse grande acróstico que contempla todo então o alfabeto hebraico. E nós temos dividido então nossos sermões durante esse ano, cada um desses grupos de 8 versículos. Né? E temos pensado a respeito dessas coisas. Nosso grande tema é falar sobre a adoração. É o tema principal que nós temos sobre este salmo. E algumas coisas eles vão se repetindo, né, em todo esse salmo. O grande tema deste salmo em específico é falar sobre a excelência da lei divina, a excelência da palavra de Deus. E para a palavra de Deus, para a lei, ele vai usando várias expressões, várias palavras durante este salmo. Né? Termos como lei, estatutos, preceitos, mandamentos, testemunhos, juízos, entre outros. Eu creio que os irmãos já lembraram, né, de muita coisa quando nós falamos a respeito desses diversos temas. Me perdoem aqueles que conhecem a língua hebraica. A letra que nós vamos estudar hoje, né, ou vamos pensar um pouco, né, o que temos para tirar de ensinamento, de meditação, nesse salmo que vai hoje dos versículos 129 ao 136. Eu acho que a letra P que se escreve, pesquisei isso aqui, imagino que seja a letra P. Ela aparece no desenho cortado na grafia do hebraico. E cada um então desses pequenos trechos que tem sido o objeto do nosso estudo, da nossa meditação nesses dias, ele traz algo sobre a palavra do nosso Deus, sobre a lei do nosso Senhor. Especificamente aqui nesse trecho, eu dei um tema aqui para nós, e a palavra de Deus no coração do servo fiel. O foco aqui, né, nesse trecho que o salmista traz, é a admiração pela palavra, a sede por sua direção e a dependência da graça de Deus para obedecer. E também a dor diante da desobediência humana. Então, antes de mais nada, eu gostaria de começar lendo então esses versículos a partir do versículo 129 ao versículo 136. Diz assim o salmo: admiráveis são os seus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece,
e dá entendimento aos simples. Abra a boca e aspiro, porque anelo os seus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam ao teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu céu, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Então, já entrando mais nesse salmo, vamos analisar agora alguns versículos, iniciando no versículo 129. Admiráveis são os testemunhos, por isso a minha alma os observa. É interessante nós notarmos aqui que o salmista, ele não vê a palavra ou a lei, né, de Deus como um mero dever que se apresenta a ele, algo que ele cegamente tem que olhar. Né? Nós nos comportamos assim muitas vezes. Né? Nós vivemos num país que existem decretos que nós devemos seguir, existem leis que nós devemos seguir. Muitas delas a gente até cumpre sem perceber, mas muitas delas a gente tem que se esforçar um pouco e até questiona. Eu tenho aula um tempo atrás sobre impostos. Impostos faz parte da lei. E antes do professor começar a dar aula, ele falou assim: gente, vamos partir do pressuposto que você tem que pagar imposto. Eu não estou aqui para discutir a validade ou não, se é correto ou não, se o governo nos retribui algo com o imposto que nós pagamos ou não. Está escrito na lei que nós temos que pagar, e vamos partir desse pressuposto. Se a gente começar a querer questionar essas coisas, a gente não vai prosseguir, né, no estudo, no caso ali, que era os impostos que nós devemos fazer. Então nós temos essa tendência, né? Ou a gente cumpre muitas coisas que estão na lei, a gente tem percebe, faz parte do nosso dia a dia, ou nós temos que tomar cuidado, né? Para lá, isso até aqui eu posso fazer, até ali eu não posso fazer, então eu tenho que me comportar de certa maneira, não posso fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não é algo que é natural nosso, é algo que nós temos que ficar nos policiando quanto a isso. Interessante quando nós vamos para um outro lugar, um outro país, onde as leis são diferentes, a gente fica até meio perdido. Você vai, por exemplo, estamos acostumados aqui no Brasil com um sistema métrico, então você está dirigindo o seu carro, tem uma placa 60, você nem olha para a unidade, 60 km por hora e vai sempre ser. Mas se você for para um país onde o sistema é um sistema imperial, e tiver escrito 60 lá, não quer dizer 60 km, quer dizer 60 milhas por hora. Então, existem essas particularidades, né? Eu tenho que me atentar nessas coisas, né? Não é tão problema daqui para lá, né? Porque a milha é maior que o quilômetro, mas se eu estou acostumado com milha, venho para cá, vejo 60 e dirijo a 60 milhas por hora, eu vou tomar uma multa. Então, a pessoa que vem para cá, que muda de país, tem que estar atento a essa lei. Ele não faz isso com prazer, ele não faz isso, né, senão apenas olhando e cuidando para cumprir esses requisitos que é a lei. Mas é algo diferente que o salmista coloca aqui. Admiráveis são os teus testemunhos. Não tem como a gente falar isso numa lei que os homens criam. Imagina que nenhum de nós, em sua consciência, diga isso. Até que eles se aplicam às leis, né? Às vezes eles aplicam com muita veemência para o outro. Mas, quando chega a sua vez de responder sobre essa lei, talvez eles não tenham todo o entusiasmo e toda a diligência em aplicar a si mesmo. Porque não é algo que é admirável, não é algo, né, que é natural e que as pessoas busquem, então, cumprir. Totalmente diferente do que o salmista tem colocado aqui perante essa lei de Deus. Ele não vê, então, essa lei, essa palavra, esses testemunhos, como um mero dever. Né? Ele observa isto maravilhado, admirado, da beleza, né? De tudo aquilo que essa lei pode provocar, e todo o poder que essa lei tem sobre a vida do salmista. Né? Ela provoca um assombro, ela provoca uma referência no coração.
daquele que contempla a lei de Deus. Então, nós vemos uma grande diferença, então, aqui na questão dos mandamentos, na questão da lei. Quando essa palavra, esse testemunho, ela indica então algo que são os mandamentos que revelam o quê? Revelam o caráter e revelam a fidelidade de Deus. Diferente de uma lei que os homens fazem, que buscam apenas alguns interesses perante a sociedade, perante alguma classe ou qualquer outra coisa. Mas a lei de Deus, os mandamentos de Deus, elas revelam o caráter e a fidelidade de nosso Deus. Então, esse encantamento, né, que o salmista diz ter aqui, ele não é algo que é apenas abstrato, não. Ele apenas não admira pela beleza que as palavras têm. Eu já disse isso aqui outras vezes. Palavras, muitas vezes, são belas por si só. Frases que são bonitas, né, que lembram de coisas agradáveis, frases bem escritas, que têm uma beleza inerente apenas ao modo com que elas soam. É diferente do que o salmista está dizendo aqui. Esse encantamento que ele tem pela lei de Deus não é algo que é abstrato. Por que eu estou dizendo isso? Porque o versículo continua: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Então, a lei de Deus, esse mandamento que Deus tem, ele não é algo abstrato, mas ele leva a um compromisso prático, que é justamente de guardar esses mandamentos. A vida, há coisas que Deus tem preparado, a sua revelação, o seu caráter está revelado ali na sua palavra, e ela então é alvo de que o salmista então busque a seguir, né, essa palavra, esse mandamento. Né? Por isso a minha alma os observa, não é a minha mente apenas que observa, a minha alma os observa. Esse tipo de obediência, então, esse observar da alma, ele nasce de um coração, então, que ama a Deus. Primeiramente foi alvo do amor de Deus. Então, ele ama a Deus. Então, deseja viver segundo a sua vontade. A gente pode lembrar ali no Salmo 19, às vezes a gente canta aqui na frente: a lei do Senhor é perfeita. Salmo 119, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, o salmista enxerga que a partir dessa lei não é algo apenas para, como muitos dizem, né? Se você parar para pensar naqueles que não observam a lei de Deus, o que eles acham da lei de Deus? Não, é algo que foi feito para alienar o homem, para colocar o homem ali dentro daquilo, e não fazer perguntas, e não uma série de coisas. É isso que aquele que não entende o que a lei de Deus vai afirmar sobre a lei. Mas, né, não é a posição que o salmista tem. Então, admirado por esses preceitos, por esses testemunhos, de tal forma que a sua alma os observa a esses preceitos. Próximo versículo, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Eu estou usando a versão RA, mas eu acho que na versão NVI, eu gosto mais do jeito que está traduzido esta palavra, né? A explicação da tua palavra. E é justamente isso que ele quer dizer, né? A exposição da palavra de Deus. A exposição da palavra de Deus. Produz luz, ela dissipa o engano, traz discernimento e clareza espiritual. A abertura da palavra de Deus traz luz e entendimento. Como é maravilhosa, né, a palavra do nosso Deus. Eu lembro ali quando o eunuco, em Atos 8, se não me fora a memória, ele vem para Jerusalém, está voltando, ele está lendo a palavra de Deus. De repente ele está lendo ali e ele não entende o que está acontecendo, né? Mas Filipe ali então aparece do lado dele e escuta que ele estava lendo a palavra de Deus. E Filipe pergunta para ele assim: você está entendendo o que você está lendo?
Vocês estão entendendo? E a resposta do eunuco me traz muita alívio. Porque muitas vezes eu já olhei para a palavra de Deus e li, não entendi, não consegui entender. E o eunuco diz assim para Filipe, então, como eu poderia entender se alguém não me explicar? Então, ali Filipe, guiado pelo Espírito Santo, explica para aquele homem aquilo que ele estava lendo. Ele estava lendo uma profecia, e o cumprimento daquela profecia justamente da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e da obra que ele veio fazer nesse mundo. Então, o eunuco tem conhecimento, então, daquela palavra que foi revelada para ele. Ele entrega ali a sua vida a Cristo. E ele vai até o passo também, né? Tem usado aqui, né? Será que não posso ser batizado? Então, ele é batizado logo em seguida. E é justamente isso que o salmista está dizendo: a revelação das tuas palavras esclarece. Jesus Cristo, muitas vezes, quando ele esteve aqui nesse mundo, ele falou, e muitas pessoas pareciam não entender, ou não entendiam realmente o que ele estava dizendo. Muitas vezes ele dava ensinamentos por parábolas, e fazia isso para que realmente nem todos aqueles pudessem compreender. Tem várias vezes que eles estão lendo algo nos evangelhos e alguém faz alguma pergunta para Cristo e Cristo responde e pensa assim: uma das vezes que Jesus Cristo falou, a mulher samaritana estava lá no poço e ela fala assim para Cristo: Cristo, dá-me dessa água. E ele responde assim: chama teu marido. Esperaria um sim, né? Vou pegar aqui a água, espera lá, faça tal coisa, que eu vou te dar a água. Ele simplesmente chega assim: chama seu marido. Ele estava dando a água, ele estava esclarecendo, ele estava indo no problema da vida daquela mulher, com a água, que é a palavra, ele estava resolvendo o problema da vida daquela mulher. Mas muitos não compreendem. Muitos não são aqueles que são alvo dessa palavra. Para muitos eles veem, como o apóstolo Paulo, dizendo aos Coríntios, a palavra do Evangelho é loucura para aqueles que se perdem. Então, e nós podemos ver isso, só olhar para aqueles que nós conhecemos que estão no mundo. Quantas vezes nós estamos falando de Cristo para alguém e a pessoa louco de fazer uma coisa dessa. Não deixa de ser uma certa razão, porque Paulo disse também, né, que se Cristo não tivesse ressuscitado, não seríamos os maiores loucos. Então, nesse sentido, eles estão meio que presos a essa primeira interpretação da palavra de Deus. Mas não. O que ele diz ali? Ele diz que a palavra de Deus, o Evangelho, a lei de Deus é o poder de Deus para todo aquele crê. Que essa palavra foi revelada ao coração. Todo aquele que crê, não é de todo aquele. Muitos ainda, infelizmente, tropeçam nessa pedra que é Cristo Jesus. Interessante, né? Porque que várias vezes nós temos a palavra se referindo ao nosso Senhor como a palavra de Deus, a palavra de Deus. João apresenta Jesus Cristo primeiramente ao seu leitor por meio do princípio era o verbo, o princípio era a palavra. Jesus Cristo é a palavra que deve ser explicada, deve ser exposta à vida do homem. Então, a exposição da palavra de Deus, como ele diz aqui, ela traz luz, ela dissipa o engano, e ela traz discernimento e clareza espiritual. Mas outra coisa que ressalta ainda nesse versículo é o finalzinho dele, né? Dá entendimento aos simples. Eu acho que nenhuma pessoa, a consciência, gosta de ser considerada como simples. Nós precisamos dizer que nós somos, assim, do nosso ponto de vista, o protagonista da nossa vida. Nós somos o personagem principal daquilo que nós conhecemos nesse mundo. Nós vemos a esse mundo como crianças. Eu tenho um menino em casa que ele
tenho certeza que ele é o personagem principal da história. Porque tudo é ele, tudo é. É uma frase que a gente mais escuta lá em casa quando minha esposa fala alguma coisa. Para minha filha ou para alguém, a primeira pergunta que ele faz é: e eu? E eu? E eu? Então nós somos levados a dar um grande valor a nós mesmos. Quando na verdade, quando nós olhamos friamente para nós, quem somos nós? Existe algum entre vocês aqui, algum líder governamental, alguém poderoso? Você conhece alguém assim? Muito difícil. Nós temos acesso a essas pessoas grandes, poderosas. Hoje em dia ainda é um pouco mais fácil, eu diria, mas há muitos anos atrás, se você não fosse sangue nobre, não fosse da realeza, que era 5, 3, 2, 1% da população mundial, você é um simples. Você é um simples. São poucos aqueles que se destacam. Paulo deixa isso bem claro para a igreja de Coríntios. Ele fala assim: irmão, podem tirar vocês aí. Não foram muitos dos poderosos, segundo a carne, que foram chamados. Mas graças a Deus, que a revelação das palavras esclarece, dá entendimento aos simples. Nesse mesmo trecho, Paulo fala assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar aquelas que são poderosas. E como que ele faz isso? Através da sua palavra. Sua palavra torna-se esse poder. A revelação da palavra de Deus tem o poder de esclarecer e dar entendimento aos simples. Os participamos, alguns momentos atrás, da ceia do Senhor. E se você parar para pensar na história, quem era Jesus Cristo? Filho de um carpinteiro, anônimo, ninguém dava muita importância. Não era um general, até o próprio povo dele, como João fala no início do seu evangelho, nem o próprio povo dele acreditava nele. Mas aqueles que confiam no seu nome, aqueles que foram iluminados pela sua palavra, onde reinar juntamente com Cristo sobre todos os poderes, para todo o sempre. A revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Agora, o que são esses simples? São humildes, aqueles que não são arrogantes e nem autossuficientes. Mais uma vez, quando Cristo esteve aqui nesse mundo, ele debateu por diversas vezes com uma camada de pessoas que não se consideravam nem um pouco simples. Volte na sua memória aí um pouco dos discursos que Cristo teve com os fariseus. Eles se orgulhavam de muita coisa, se orgulhavam de que eram bons, que eram os guardiões da lei de Deus, que eram isso, que eram aquilo. O que Deus disse para ele: eu não vim para salvar vocês. Palavras duras, não vim para aqueles que são sadios. Eles gritavam que eles eram sãos, eles não precisavam ouvir remédio. Jesus Cristo não veio para esse tipo de pessoa. Jesus Cristo veio para mim e para você, que tem um grande problema, que é o pecado. Alguém que está doente, alguém que não é nada, porque Ele, através da sua palavra, transformou em filhos e herdeiros do eterno reino. Então, os simples são esses, aqueles que se humilham, sabem que nada podem fazer. Nós confessamos a Jesus Cristo, nós cremos nele pela graça de Deus, porque nós não poderíamos fazer outra coisa senão irmos para a danação eterna do inferno. É isso que o homem é capaz de fazer por si só. Perdição. Nada que o homem pode fazer pode salvar. E aqueles então que não são arrogantes, que não são humildes, que ouvem a palavra do nosso Deus, através dos méritos de Jesus Cristo, a palavra de Deus, este sim tem vida. Este sim tem a sua sorte, o seu destino alterado. Não por algo que fizeram, mas
unicamente pelos méritos daquele que é a palavra. Nós pensamos sobre isso alguns momentos atrás durante a ceia. Paulo ainda em 2 Coríntios, ele vai dizer assim, que o homem espiritual discerne tudo pela ação do Espírito Santo. Então, se em algum primeiro momento pode haver uma interpretação que é dada por alguém que já foi iluminado pela palavra de Deus, nós temos também que o Espírito Santo nos capacita a entender. Quantas vezes nós não lemos a palavra, entendemos mais ou menos, ficamos ali meditando naquilo, quando de repente faz sentido. O Espírito Santo agindo em nós, de tal maneira que Ele nos revela aquilo que Ele tem trazido através da Sua palavra, através da ação do Espírito Santo. Então, a revelação, a exposição, a explicação, a iluminação das Tuas palavras esclarece. Seguindo, próximo versículo 131. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Eu acho muito interessante as expressões, né? Nós estamos lendo aqui uma poesia. É interessante a gente pensar nessas palavras que são colocadas, né? Ele usa aqui então uma imagem de fome e de sede espiritual. Suspiro, quer dizer, tem algo que é um desejo profundo, um desejo quase físico. Nós temos necessidades, né? Nós estamos aí andando aqui em Ribeirão Preto, que é uma cidade bem tranquila, você andar durante o verão. Você está ali andando e você tem sede, você suspira pela água. Eu lembro quando eu era menino, voltando da escola, eu estudava de manhã, voltava a pé para a escola, porque eu tinha que chegar em casa, tomar um banho, almoçar, pegar um ônibus e correr para outra escola. Eu tinha pouco tempo para fazer isso. No lugar que eu moro ali, meus pais ainda moram ali, tem bastante morro. Então eu subia ali, era 11h30, quase meio-dia, aquele sol castigando. Eu estava pensando, que água, eu quero água. Porque meu corpo estava pedindo por aquilo. Estava perdendo aquela água, o suor, uma série de fatores, e ele estava reclamando, me falando, William, você precisa colocar um pouco de hidratação nesse seu grande corpo. Então, o nosso corpo pede isso, né? Se você passar muito tempo sem se alimentar, ele vai pedir pelo alimento, vai te dar fome, uns mais que outros, né? Alguém tem que está sempre, né? Sempre com fome. Mas então, o nosso corpo, ele pede por essas coisas. E é um erro nós pensarmos que a nossa alma não pede, não tem necessidades, não anseia por coisas. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Anelo, né? Desejo profundo, quase físico, pela palavra. Então, esse desejo, né, ele mostra que a obediência, ela não é movida apenas pelos mandamentos, como nós falamos no versículo 129, não apenas porque é uma sequência de mandamentos que nós temos que seguir, não. Ela deve ser movida também por amor, por algo que eu tenho que buscar, algo que eu preciso, algo que meu corpo, minha alma suspira, minha alma deseja por aquilo. Jesus Cristo, mais uma vez, voltando para o nosso Salvador, né? Ali em Mateus capítulo 5, hoje conhecido como as bem-aventuranças, no versículo 6 ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmão, você tem fome e sede de justiça? Quantas vezes aqui, trilhando esses caminhos, nós passamos nessa vida, nesse mundo, nós passamos por situações, principalmente por causa do Evangelho, pressões, injustiças. Quando a nossa maior ímpeto é tentar aplacar essa fome e essa sede do jeito humano da coisa, dando um jeito. Vou resolver a situação por isso, primeiro. Esse é o jeito que os homens naturais, os homens comuns fazem. Eles buscam resolver as coisas do seu
jeito. Jesus Cristo está ensinando aqui, né? Você tem sede e fome de justiça? Você é alguém feliz? Porque na palavra dele, essas coisas estão prometidas. E quando eu creio, justamente que Cristo fará isso, eu tenho paz no meu coração. As minhas necessidades são supridas pela pessoa de Cristo, pela palavra do nosso Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Prosseguindo o nosso trecho, vamos ler agora os versículos 132 e 133. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, não me domine iniquidade alguma. Nós vemos o lado humano do salmista. O salmista não é um super-homem. O salmista não é alguém que não passa por dificuldades. E a própria palavra de Deus, ela não nos promete que nós estaremos nessa vida sem algum tipo de sofrimento, sem algum tipo de aflição. Ele clama a Deus: volta-te para mim, tem piedade de mim, firma os meus passos na tua palavra, não me domine iniquidade alguma. Primeira coisa, então, que nós temos que o salmista, assim como nós devemos fazer, reconhecer que somos fracos, reconhecer que somos pecadores. E a petição que ele faz, então, é: Deus firme os seus passos no livro do domínio do pecado. Essa é uma questão interessante da graça do nosso Deus, né? Não é apenas o perdão que nós recebemos ao crermos na pessoa de Cristo. Ela é, sim, perdão, né? Mas não apenas isso. Ela é o poder para que o crente possa viver em santidade. E creio que essa é a grande luta que nós, como cristãos, temos nesse mundo, que é buscar viver uma vida de santidade. E o primeiro passo para você viver essa vida de santidade é você reconhecer quem você é. O apóstolo Paulo disse isso. Ele reconhece, ele fala que fugiu o versículo, precisa anotar. Mas ele reconhece então que ele é alguém limitado, né? Aquele que está de pé, veja, não caia. Então, a primeira coisa, nós temos que ter essa noção, reconhecer que nós não somos nada, nós somos fracos. E o único modo, então, de viver uma vida que agrade ao nosso Deus, uma vida conforme os seus mandamentos, é na dependência de Deus. Ele pede que Deus firme os passos e livre do domínio do pecado. Essa é a maneira, então, esse é o poder que nós somos apresentados a viver em santidade. E o foco da vida não é apenas o viver e passar por essa vida, né? O foco, o objetivo dessa libertação que Cristo, que Deus nos dá, não viver apenas para nós mesmos, mas viver para Deus. É isso que o salmista tem dito nesses mais de 120 versículos que nós temos meditado durante esse tempo aqui. E duas expressões me chamam muito a atenção nesses versículos. A primeira delas é essa: meus passos. Ele faz aqui uma figura de linguagem, dizendo que é a caminhada prática, aquilo que nós caminhamos, de fato, por essa vida, o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo. Mas, né, a petição dele é que seja uma caminhada prática, uma vida dirigida pela palavra. Esses preceitos, ele diz que eles são guia para caminhar neste mundo daquele que quer viver uma vida que agrade a nosso Deus. E outra palavra que ele coloca aqui: iniquidade. Porque esse é um grande problema na vida do homem. O homem tem uma grande tendência a viver de uma forma em
ímpia. Viver na iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é uma injustiça ou pecado que domina o homem. Este é o grande problema na vida do cristão. E é por isso que nós somos exortados a buscar a palavra de Deus, reconhecermos que não temos força em nós mesmos e viver dependente da palavra e do poder de Deus. Porque se dependermos da nossa força, nossa vida será uma vida guiada em iniquidade. Nosso caminhar será dessa maneira. Paulo diz ali em Romanos, capítulo 6, versículo 14: o pecado não terá mais domínio sobre nós. Essa é a grande diferença. Nós podemos dizer: nós somos iluminados pela palavra de Deus. Agora nós temos a possibilidade de não mais viver dominados pelo pecado. Mas é uma exortação que ele deixa para nós. Nós temos que vigiar para não viver desta maneira. Prosseguindo aqui no nosso trecho, versículo 134: livra-me da opressão do homem e guardarei os teus preceitos. Aqui nós não devemos encarar essas duas colocações que ele coloca como causa e consequência. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele faz um pedido a Deus: livra-me da opressão, porque o modo que ele tem que viver nesse povo aqui é guardando os teus preceitos. E ele reconhece que ele é fraco. Muito mais fácil nós vivermos de uma maneira que nós não temos opressão, não temos algo que é contra nós. E a fidelidade à palavra de Deus é bem mais difícil sob algum tipo de opressão, algum tipo de perseguição, ou algum tipo de injustiça. Mas ela não é impossível. Se você tem um pouco de curiosidade, estude um pouco a história da igreja, um pouco da vida dos mártires. Você vai ter um vislumbre disso. Mas nós somos então orientados, no Novo Testamento nós temos orientações nesse sentido, assim, orar ao nosso Deus, pedir essa libertação, porque realmente é muito mais fácil nós vivermos sem essa oposição, sem essa opressão que o salmista diz aqui: livra-me da opressão do homem. Porque o homem é esse mundo aqui que não conhece o nosso Deus. As inclinações que ele tem são a carne, e a carne e o espírito são inimigos. Eles estão em guerra uns com os outros. Nós já temos que lidar com a nossa própria carne. Não tem como fugir dessa luta nossa interna. Mas nós somos orientados aqui, assim como ele fez essa petição: livre-me da opressão. Por quê? Porque minha vida é uma vida que guardará os teus preceitos. Mas assim, tem que lembrar aqui que ele não está falando apenas de um conforto pessoal, né? Ele está pedindo aqui uma libertação para continuar obedecendo com liberdade. Estamos falando de leis, estamos falando de princípios aqui. No início, eu comentei com vocês sobre leis. Imagine se eu tenho uma lei que é contrária àquilo que o Evangelho propõe. Tão difícil, não é? Então, eu viver uma vida quando a lei do país, do lugar que eu estou, é contrária ao Evangelho. Nesse sentido que ele está colocando, ele está pedindo aqui facilidade de vida, abundância de bens, ausência de problemas, para que eu confortavelmente possa viver de uma maneira melhor. Isso não acontece. Isso não acontece. Ele quer essa libertação para continuar obedecendo com liberdade. Ele quer obedecer melhor a Deus. E nesse sentido que eu havia dito, Atos capítulo 5, versículo 19, os apóstolos têm uma resposta ali, eu gostaria apenas de pegar a frase que eles colocam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. A quem eu devo obedecer? Qual o mandamento que eu tenho que obedecer? Se eu tenho algum mandamento dos homens que é contrário àquilo que Deus diz, vamos supor que a gente tivesse uma lei que proibisse nós estarmos aqui reunidos como
família de Deus? Orar. É uma obrigação que nós estamos fazendo aqui. Nós temos instruções na palavra de Deus, que aquele que é crente deve reunir-se com o corpo de Cristo. Né? Vinícius leu o trecho aqui, né? Nós devemos sentar aqui ao redor da mesa e tomar os alimentos e anunciar a vinda do nosso Cristo, do nosso Deus, Jesus Cristo. E se eu tenho uma lei que é contra isso, eu vou ter que respeitar isso. Eu vou ter que viver como fora da lei. Agora imagina a dificuldade. É difícil viver seguindo a lei, imagina viver como fora da lei. Né? Então, esse é algo que nós devemos. A gente vai olhando, às vezes olhando noticiários, vendo situações que vão acontecendo no mundo, isso nos preocupa. Nossa oração tem que ser essa: Senhor, ajude para que eu possa sempre com liberdade observar as suas leis. Porque para a própria sociedade, aqueles que vivem segundo a lei de Deus, são cidadãos exemplares. É um bem para a própria sociedade ter aqueles que vivem conforme a palavra do nosso Deus. Caminhando agora para o final, no versículo 135 diz: faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina os teus decretos. Essa expressão, ela, pelo menos a minha, remete muito a Números capítulo 6, versículo 25. Ele diz assim, né? É aquela bênção sacerdotal. Número 6. Número 6, versículo 25, diz assim: começando no versículo 23, palavras de Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel. Diz-lhe: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Imagino que isso aqui para o judeu, para aquele que vivia na época desse salmo, contemporâneo ao salmista, essa expressão que ele usa, creio que assim, remetia diretamente a essa bênção, né, que Deus ensinou o povo a dizer. Né? Agora, o que quer dizer? Né? Quer dizer, faz resplandecer o teu rosto. É a face de Deus brilhando, o sinal de favor e comunhão. É o símbolo de favor, presença e bênção divina. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina os teus decretos. Mais uma vez, então, ele clama ao Senhor para que ele tenha conhecimento da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. O desejo do seu coração é aprender a palavra, a presença de Deus. Deus olhando para ele. Como é bom quando a gente aprende algo de alguém que domina aquilo, alguém que é mestre em alguma coisa e está querendo te ensinar, seja um ofício ou qualquer outra coisa. Você vê que a pessoa te olha e te ensina. A mesma coisa que Deus olhando e fazendo resplandecer a sua face. Senhor, me ensina a tua lei. A aprendizagem verdadeira, então, ela vai acontecer onde há essa luz, a revelação da sua palavra e a submissão ao nosso grande mestre. E agora o último versículo 136. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. E isso é algo que muitas vezes não tem acontecido. Eu digo isso de mim mesmo. Ele faz um lamento agora, não tendo ele ou a sua vida como foco desse lamento. Torrente de água nasce dos meus olhos, dizendo que eu choro
Basicamente isso. Eu choro porque os homens não guardam o teu nome. Como será? Quanto de sofrimento será que nós, ao olharmos aqueles que caminham para a perdição, o que isso nos causa? Tem uma música que eu cantava desde criança, o grupo Lomos, ele falava assim: será que não nos pedem deixar que andem sem saúde? Qual é a nossa posição perante aqueles que estão se perdendo? Será que nós ficamos alegres com a perdição? Se vocês lembrarem aqui, muitas dessas pessoas que o salmista está dizendo eram inimigos e queriam o mal do próprio salmista. E você conhece na sua vida pessoas que querem o seu mal. Você já passou por várias situações, né, de pessoas que ativamente atuaram na sua vida para te trazer malefícios. Ou será que a nossa atitude em face dessas pessoas? O amor à palavra de Deus, ele também deve gerar dor diante do pecado alheio. Essa palavra, né, homens, que ele coloca aqui, porque os homens não guardam o teu nome. São aqueles homens que rejeitam a palavra de Deus. E a palavra que ele usa para lei aqui é a palavra que os judeus empregam, né? A Bíblia dele, a Torá. É o ensinamento de Deus, é a direção espiritual, moral que vem da parte do nosso Deus. O salmista, então, ele não se alegra com o juízo dos ímpios, mas ele se entristece pela rebeldia deles. Jesus Cristo, quando teve esse ombro, nós podemos ler isso ali no Evangelho de Lucas, ele chega em Jerusalém e ele vê tantas coisas que ele chora. No versículo mais 8 de Jesus, ele contempla então o caminho pelo qual seu povo estava trilhando, né? Ele se compadece, ele chora. Então, essa é a grande exortação que fica no final deste salmo. Qual que é a nossa atitude perante os nossos filhos, perante aqueles que se perdem? Será que isso nos entristece? Será que isso não nos causa nada? Será que isso nos causa alegria? E se não estivermos causando nada, não estivermos causando alegria, não estamos olhando a palavra como nós deveríamos. Nós estamos nos debruçando sobre a palavra, estudando, meditando, e se obtendo, buscando, né, com alguém que conhece, que tem mais tempo de caminhada na fé. E só dessa maneira, então, nós teremos nossa mente transformada, como diz ali em Hebreus, o escritor de Hebreus, né? Uma renovação da nossa mente, para a gente poder perceber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Gostaria, antes de concluir, então, apenas trazer mais algumas aplicações. Vamos no 14, que eu já tinha dito para vocês. Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne. Amar a palavra, né, como nós somos impedidos aqui nesse salmo, significa então amar a Jesus Cristo, amar aquele que é a palavra. Paulo em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, sobre meditar na palavra, ele diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não apenas habite, habitar já é algo muito bom. A palavra de Deus, ela habita na minha vida, é algo bom. Mas a ênfase que ele dá, que habite ricamente a palavra de Deus. A palavra de Deus em nossos corações. Tiago, na sua carta, ele vai dizer no capítulo 11, versículos 22 a 25, que a verdadeira piedade exige que sejamos não apenas ouvintes da palavra de Deus, não apenas um conhecimento intelectual da palavra. Ele vem em primeiro lugar, tem que conhecer, entender sim, mas esse conhecimento ele tem que se tornar atitudes.
não apenas ser um conhecimento teórico, ele tem que ser um conhecimento prático na vida daquele que foi salvo. E Hebreus, também no capítulo 4, 12, diz que a palavra de Deus, ela penetra nos nossos corações e discerne os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente tem uma compreensão de algo, mas a palavra de Deus, ela vai e entra, ela penetra até aquilo ali e mostra qual que é realmente a verdade, qual que é aquilo que Deus quer e não aquilo que eu tenho buscado. Então, concluindo, a vida cristã, então, é uma jornada de sede pela palavra, de submissão à sua direção e também de compaixão por aqueles que estão se perdendo. Amém, irmãos?